Bom dia, meus irmãos. Vamos orar e dar início à nossa segunda fala. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade que temos de reservar esses dias, estas horas, para nos debruçarmos sobre a Tua palavra. Te pedimos encarecidamente que o Senhor anime o nosso coração a ouvir tudo aquilo que temos ouvido, e a com sabedoria, humildade, dependência do Senhor, colocar isto em prática em nossas vidas. O Senhor tem nos colocado diante de pessoas, diariamente. Pessoas que precisam da Tua palavra. Pessoas que precisam da esperança que só o Evangelho pode dar. Portanto, Senhor, nos colocamos mais uma vez diante do Senhor e te pedimos humildemente que o Senhor nos ajude mais uma vez. Oramos a Ti no nome de Jesus. Amém. Cuidando uns dos outros, a importância do discipulado e do aconselhamento bíblico na igreja local. Rapidamente, nós começamos ontem a estabelecer o primeiro fundamento. O primeiro fundamento que nos ensina algo simples. Deus chamou a sua igreja. Paulo chamou isso de o corpo, que bem conectado produz crescimento espiritual. Nós vamos ver mais a respeito disso hoje, nesta fala. Nós, na realidade, começamos no início de todas as coisas. Deus criou o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança. E este é o princípio ou o fundamento bíblico mais primário a respeito de um ministério de cuidados pastorais. Quando Deus coloca uma pessoa diante de você, você está diante de alguém que também é a imagem e semelhança de Deus. Alguém que Deus chamou para que você pudesse amar e ministrar a palavra à vida dela. Nós caminhamos então no Antigo Testamento de forma panorâmica para entender o ministério de cuidados pastorais, o envolvimento que nós somos chamados a ter e a desenvolver em nossas vidas. Nós olhamos para o Novo Testamento e percebemos que Cristo é o modelo que nós devemos seguir. Ele desenvolveu um ministério público da palavra, mas ele se envolveu pessoalmente com pessoas, e mais particularmente com um grupo de homens, com quem ele investiu a maior parte do seu tempo. Na realidade, o ministério interpessoal de Cristo, investindo na vida daqueles homens, foi onde ele gastou mais tempo no seu ministério, muito mais do que ensinando na sinagoga, muito mais do que pregando no monte. Deus investiu, Cristo Jesus investiu na vida de homens, caminhando com eles diariamente, semanalmente. A história da redenção, então, nos mostra um Deus que vem ao encontro, ao encalço do pecador, do sofredor, daqueles que são seus filhos, o povo de Israel, para expressar, demonstrar, estender a sua graça. Assim como Deus o faz, Deus chama a sua igreja para se envolver da mesma forma. Eis então o primeiro fundamento a respeito do cuidado mútuo que a Escritura nos chama a desenvolver. Mas vamos caminhar para os fundamentos teológicos, ou seja, as bases teológicas para o cuidado da alma, Eu separei pelo menos 3 aspectos de fundamentos teológicos. Existem mais, mas eu parto da doutrina da Escritura Sagrada. Na sistemática nós chamamos isso de prolegômenas, quando nós estudamos a respeito da inerrância, da infalibilidade, da suficiência da Escritura. Mas eu tomo esse tema e eu o aplico aos 3 aspectos, ou uma tríade de aspectos do ministério da palavra. O segundo aspecto será o aspecto da doutrina da santificação.
E como a santificação acontece na prática? Ela não acontece no vácuo, ela não acontece somente quando você fecha a sua porta, se ajoelha, lê a sua Bíblia e ora, mas ela acontece dentro de um contexto, E, por fim, um aspecto mais eclesiológico, ou seja, o cuidado pastoral e a missão de Deus. Como nós conectamos a tarefa do aconselhamento bíblico e do discipulado à missão de Deus, de alcançar o perdido, de avançar no trabalho missionário evangelístico. Tudo está conectado, absolutamente tudo. Nós vamos então trabalhar esses 3 aspectos dentro destes fundamentos teológicos. Preparados? Então vamos lá. A natureza essencial do ministério da palavra. Eis aqui algo que o nosso professor David Paulison trabalhou conosco. Uma tríade perspectiva do ministério da palavra de Deus, que tem a função de nos encorajar, de nos animar, levar-nos a entender que existe uma multiperspectiva no ministério da palavra de Deus. Alguns estão pregando a palavra de Deus do púlpito. Algumas outras pessoas estão numa sala de escola dominical ensinando a palavra de Deus. Mas existe um aspecto interpessoal, face a face da palavra de Deus. Isso acontece de forma informal nos corredores da igreja. Talvez num evento, talvez numa programação. Uma pessoa chegou para você e disse: olha, eu quero conversar contigo. Pronto. Começou um dos aspectos da natureza essencial do ministério da palavra. Alguém está compartilhando uma dúvida, uma luta pessoal, um sofrimento, uma dificuldade, uma provação, uma tentação. A palavra de Deus é algo tão maravilhoso que a natureza essencial do ministério da palavra se expressa de forma multiperspectiva. Ela se revela de forma pessoal, como a palavra tem afetado e impactado a sua vida pessoal. Ela se revela de uma forma pública quando ela é ministrada publicamente, através da exposição bíblica, através do ensino bíblico. E ela é expressa através de um ministério interpessoal, quando pessoas se conectam, quando pessoas cuidam umas das outras, baseadas na palavra de Deus, na dependência do Espírito Santo. Vamos então ao ministério pessoal da palavra, o ministério pessoal da palavra. Como a palavra de Deus tem atingido a minha vida pessoal. E eis aqui algo muito importante para todos nós pensarmos. Eu estava compartilhando com o Ricardo que eu tenho um grupo de homens que eu discipulo, 6 homens. Eu me encontro com eles semanalmente. E nós estamos trabalhando um currículo, um estudo bíblico, mas nós avançamos para entender como a palavra está afetando a vida deles. Eu estava conversando com um deles na quinta-feira, antes do nosso encontro. Eu tenho encontros com o grupo e eu tenho encontros individualmente para aconselhamento. Então, discipulo e aconselho esses homens. E eu quero saber como a palavra está afetando a vida deles. Eu não quero que eles simplesmente acumulem informações teológicas, mas eu quero entender como a ministração da palavra está afetando a vida deles de uma forma completa. Eu faço perguntas a respeito de como eles estão vivendo com as suas esposas. Você está, então, conseguindo
solucionar conflitos biblicamente? Você está passando por problemas pessoais? Então nós conversamos e eu traço uma espécie de plano de aconselhamento e de ajuda para que eu possa estar então acompanhando o crescimento deles, para entender como isso está funcionando na prática, dentro e fora de casa. Como é que eles estão se relacionando com os colegas de trabalho, os vizinhos, os familiares. Como a palavra está afetando a vida pessoal deles. E eu sempre pergunto, como está a sua vida com Deus? Você está lendo as Escrituras? Você está tendo tempo de oração, de meditação? Esse é o aspecto pessoal da palavra de Deus. Como a palavra tem atingido a minha vida pessoal. Como a minha vida de comunhão com Deus tem afetado os meus relacionamentos, dentro e fora de casa. Isso é importante. Este aspecto da natureza da palavra é o aspecto mais primário da vida cristã. Aqui podemos então sucumbir a uma espécie de divórcio entre a nossa vida pessoal e a minha vida pública. Eu posso ser tentado a ser uma coisa na igreja e uma coisa completamente diferente dentro de casa. É como se conta uma história real, mas lamentável, em que os filhos chegaram para o pastor e disse: pastor, eu queria mudar para a igreja. Eu queria trazer meu colchão para cá, para a igreja. E o pastor perguntou, por quê? Porque o meu pai, que é presbítero, é uma pessoa tão amorosa e amável dentro da igreja, mas não queira conhecê-lo dentro da nossa casa. Triste, não é verdade? Um divórcio, uma ruptura, uma rachadura entre aquilo que nós somos dentro da igreja e fora. Este é o ministério pessoal da palavra. Como ela tem atingido a minha vida pessoal. Paul Tripp, um pastor presbiteriano, escreveu um livro chamado Vocação Perigosa. Um livro que ele escreveu depois de ter centenas de horas de aconselhamento de pastores, de ver pastores com ministérios destruídos. Obviamente, os princípios deste livro se aplicam a qualquer pessoa que tem ministério na igreja local. Veja o que ele escreveu neste livro. Ele diz: eu estou cada vez mais convencido que o que dá ao ministério a sua motivação, perseverança, humildade, alegria, bondade, gentileza, amor, paixão e graça, é a vida devocional daquele que está no ministério. É a vida devocional daquele que está no ministério. Quando diariamente eu admito o quão necessitado eu sou, quando diariamente eu medito na graça do Senhor Jesus Cristo, eu sou nutrido pela sabedoria restauradora de Sua palavra, eu sou impelido a compartilhar com outros a graça que eu diariamente estou recebendo das mãos de meu Salvador. Sem uma vida devocional, nós que nos dedicamos ao ministério, seja sendo presbíteros, diáconos, professores de escola dominical, seja qualquer ministério, sem uma vida devocional, eu e você estamos numa zona de perigo. Numa zona de perigo. Podemos entrar no automático e começar a sucumbir a uma espécie de divórcio entre uma vida pessoal, devocional, e uma vida pública ministerial. Vejam o que mais ele escreveu neste livro. As habilidades exegéticas, homiléticas e de liderança não podem compensar a falta de uma vida devocional de um pastor.
de um professor de escola dominical, de um presbítero, de um diácono. Não podem. É a minha adoração pessoal que me leva a conduzir outros à adoração. Sem vida com Deus, como eu vou conduzir outros a Deus? É uma contradição de termos. Concordam comigo? É o meu senso de necessidade que me leva a pastorear compassivamente outros carentes da mesma graça. É uma vida com Deus que me faz ter a paciência e a sabedoria necessária de usar a força, e eu digo a força de comunicar a verdade em amor, e aquela paciência necessária, porque nós não podemos forçar uma pessoa a mudar, porque pode até ser que ela mude por medo do pastor, do presbítero, do diácono, mas a verdadeira mudança ocorre pela operação do Espírito que toma a palavra, que é mediada no nosso ministério, no coração de pessoas. É a alegria que eu tenho em minha identidade em Cristo que me conduz a querer ajudar outros a viver a mesma vida em Cristo. E aqui é algo muito importante. Muitos pastores, presbíteros, diáconos ou líderes na igreja sucumbem à tentação de confundir a minha identidade com uma espécie de resultados do ministério com a nossa verdadeira identidade, que está enraizada na obra e na pessoa de Cristo. Ou seja, os resultados de uma vida ministerial bem-sucedida passam a incorporar a minha identidade. E quando isso acontece, nós estamos em perigo. A minha identidade deve estar arraigada somente à obra e à pessoa de Cristo. Muitos homens e mulheres fiéis no ministério nunca, jamais verão o resultado do seu suor. Eles plantaram. Talvez outros vão colher. Mas devemos ser fiéis no ministério, entendendo que o senso de identidade na minha vida ministerial deve estar arraigado somente à pessoa e obra de Cristo. O ministério cheio de devoção pessoal está enraizado numa vida de confissão humilde e de um coração contrito. Que coisa maravilhosa, poderosa que esse homem escreveu. Jamais devemos esquecer disso. Jamais. Jamais. O ministério público da palavra de Deus. O segundo aspecto da natureza essencial do ministério da palavra. A pregação, o púlpito, o ensino. O ministério público da palavra tem um grande alcance na vida da igreja local. É uma bênção. Uma bênção. A fiel exposição das Escrituras Sagradas do púlpito é uma marca fundamental de uma igreja bíblica, sem sombra de dúvidas. A fidelidade com que nós expomos a palavra, ensinamos a palavra, causa um efeito extremamente abençoador na vida da igreja. Ela, sem sombra de dúvidas, irá encorajar, instruir, animar e corrigir o povo de Deus a viver de forma piedosa. Portanto, o ministério ou a vertente pública do ministério da palavra, ela é fundamental, essencial. O ministério de ensino através de escolas dominicais, centros de treinamentos, escolas e institutos, também trazem grande edificação à vida da igreja local. O que nós estamos fazendo aqui, o que está sendo feito aqui a cada ano nessa região, é extremamente edificante para a igreja local, para as igrejas da região. Maravilha. No entanto, o púlpito e a sala de aula são parte de um aspecto multiperspectiva do ministério da palavra. Mas eles não
esgotam a natureza essencial do ministério da palavra. Este aspecto abre portas para experimentar o poder da palavra de Deus no âmbito relacional face a face. Então, prestem bem atenção. Uma exposição fiel da Escritura, uma aula fiel à Escritura Sagrada, vai abrir portas para um ministério face a face, para um ministério interpessoal da palavra de Deus. O que é que eu estou querendo dizer? Que os problemas individuais de pessoas não são resolvidos ou não são esgotados somente num ministério público da palavra de Deus. Isso é muito sério, o que eu estou falando. Eu gostaria que vocês ouvissem e meditassem a respeito disso. Algumas pessoas são edificadas, sem sombra de dúvidas. Outras são encorajadas, sem sombra de dúvidas. Outras são confrontadas. Pronto, começou um processo que está no nível do coração. Um incômodo espiritual. Eu estou errado. Eu preciso de ajuda, mas eu não consigo mudar. Eu não consigo mudar. Eu entendi o que o pastor falou, mas eu preciso de alguém na minha vida. O ministério público está abrindo portas para que discipuladores, para que conselheiros, para que homens e mulheres capacitados, treinados, capacitados por Deus, treinados de forma formal, possam atuar e pessoas possam cuidar umas das outras. Entendem o que eu estou falando? Muitos de nós, pastores reformados, entendem que o ministério da exposição bíblica esgota a natureza essencial do ministério da palavra. Ou seja, se eu prego bem, não precisamos de mais nada. E eu vou lhes dizer, eu servi em uma igreja onde um dos pregadores mais celebrados, louvado seja Deus, pela vida do reverendo Hernandes Dias Lopes. Uma bênção aquele homem, sem sombra de dúvidas. Exposições maravilhosas, inspiradoras, confrontadoras. No entanto, a necessidade do ministério interpessoal é e era gritante. Muito trabalho no aconselhamento bíblico. Muito trabalho mesmo. Muito trabalho. Percebem então que existe uma espécie de superênfase na exposição pública, mas nós precisamos de um ministério que explore todas as naturezas essenciais do ministério da palavra, do ponto de vista pessoal, público e interpessoal. Eis a riqueza da natureza essencial do ministério da palavra de Deus. Uma exposição e uma pregação fiel, um ensino fiel e um ministério onde pessoas estão se conectando e cuidando umas das outras biblicamente. Desembocamos então no ministério interpessoal da palavra de Deus. E este se refere ao uso e à aplicação da palavra no dia a dia, em meus relacionamentos. Como a palavra então está afetando a vida das pessoas. E como pessoas vão estar sensíveis à dor das outras e vão passar a ouvi-las cuidadosamente, a cada uma delas. O ministério face a face da palavra se concretiza nos relacionamentos que temos, nas conversas informais, nos aconselhamentos, nas visitas pastorais. E é uma bênção o ministério de aconselhamento bíblico. E eu posso dizer a vocês que, olhando para o meu ministério pastoral de visitação,
ele foi completamente modificado depois do aconselhamento bíblico. Vou confessar aqui algo público. Está sendo gravado, né? Tá bom, vamos lá. Antes deste período de treinamento em aconselhamento, eu ia fazer visita a uma pessoa, a gente passava a tarde batendo papo, jogando conversa fora, tomava um cafezinho, comia um bolinho e ia embora. Era gostoso, não estou dizendo que isso é ruim. Mas o aconselhamento bíblico me deu algo diretivo. Eu preciso estar diante daquela pessoa com um propósito, com um objetivo. Obviamente, eu faço uma introdução, mas eu passo a fazer perguntas objetivas. Como está a sua vida? Como é que está a vida dentro do lar? E a visitação abre portas, porque depois do culto é difícil conhecer pessoas. Mas a visitação abre portas. Depois de visitar uma pessoa, o relacionamento fica diferente. Concordam comigo? Nós estamos mais próximos das pessoas. Ok. Pastor, eu briguei com meu vizinho ontem. Pense no quebra-pau. Foi mesmo. Me conta mais. Como é que isso aconteceu? E aí a pessoa está abrindo uma situação da vida corriqueira diária. Ok, eu dou algumas tarefas para ela. É importante que você avalie isso no seu coração. Vamos ler um texto que tem a ver com essa situação. Ok, pastor, é difícil, né, ter um texto na cabeça. Se você não tiver, você depois pode pensar em alguma coisa e depois falar para ela. Na próxima visita pastoral, e aí, como é que está o seu relacionamento com o vizinho? Entendem a diretividade? Eu preciso entender se aquela pessoa, de fato, está colocando em prática aquilo que eu entreguei para ela. Outra coisa. Então, eu tenho uma visita pastoral com início, meio e fim, e com uma continuidade. Nós estamos cuidando de pessoas intencionalmente, de uma forma proposital. Este é o ambiente onde enfrentaremos as pressões, as tentações, as frustrações, as decepções, as conquistas, onde seremos espectadores da obra do Espírito Santo de forma mais visível. Aquilo que eu lhes falei ontem, eu repito. Depois que nós começamos a nos conectar com pessoas, intencionalmente, através do aconselhamento bíblico, do discipulado, nós somos simplesmente espectadores da obra de Deus, da obra do Espírito Santo de Deus na vida de pessoas. E como é maravilhoso você acompanhar pessoas sendo despertadas, pessoas sendo quebrantadas, confrontadas, dizendo: pastor, isso está acontecendo na minha vida. Isso está acontecendo na vida minha e da minha esposa. E eu pergunto, como é que você está pastoreando a sua mulher? Você está lendo as Escrituras Sagradas para ela? Você está fazendo perguntas a ela como: minha querida, como foi o seu dia? Quais as provações e tentações que você está passando? Você imagine isso se multiplicando nos lares, nos relacionamentos na igreja local. Seremos espectadores progressivamente de algo maravilhoso na vida das pessoas. Embora pensemos que uma ajuda real venha de insights brilhantes, na maioria das vezes a ajuda vem de forma ordinária. A verdadeira ajuda vem de nosso envolvimento pessoal uns com os outros, de nossa dependência de Cristo e através da oração. Deixe-me contar uma história rapidamente. Ed Welch, um presbítero, professor do Seminário Teológico de Westminster, hoje já há 41 anos. Conselheiro bíblico na instituição CCEF, já há 41 anos. Aconselhando pessoas semanalmente, já há 41 anos.
Um homem com uma formação educacional brilhante. Ele tem um PhD em neuropsicologia. Um homem com livros premiados na categoria psicologia nos Estados Unidos. Mas se você comprar esse livro, é aconselhamento bíblico. Dado o rigor acadêmico, dado o conteúdo dos livros dele. Estava aconselhando uma irmã com o diagnóstico de depressão e ansiedade. Já tinham se passado 3 meses, e a sensação que ele tinha era que o aconselhamento não caminhava, estava empacado, nada mudava. Ele já tinha feito dezenas e dezenas de perguntas, tentando entender a pessoa. E a sensação é, nós não estamos indo para lugar nenhum. Interessante, né, ele falar isso para os seus alunos? Humildade. Nós somos difíceis, complicados. Chegou o verão e ele deu férias àquela irmã. Vamos dar uma pausa no nosso aconselhamento, depois, então, a gente retoma o aconselhamento. Passaram 2 meses, e aquela mulher entrou pela sala dele, primeiro dia de aconselhamento. A sua fisionomia era diferente. Ela tinha um sorriso no rosto. Ela estava falando das férias com outro ar. Ele olha para aquela mulher e diz: alguma coisa aconteceu? E aí ela diz: não. Sim. A única coisa de diferente que aconteceu neste verão, nessas férias, foi que no domingo seguinte, que nós paramos o aconselhamento, um casal da igreja me convidou para almoçar na casa deles. E eu fui para a casa deles. E a gente almoçou junto e passamos a tarde. E eles eram diferentes, eles eram amorosos. Eles oraram comigo. Eles perguntaram para mim como é que eles poderiam orar por mim. E eu achei aquilo tão amoroso, tão gentil. E eles me convidaram uma outra vez. E aí uma outra vez. Eles começaram a ouvir os meus lamentos, as minhas tristezas, a minha história. E eles me encorajavam, lendo textos da Bíblia para mim. Isso foi muito bom. Ele olhou para ela, deu um sorriso, e para nós ele disse: que coisa linda. Deus faz isso. Deus se deleita em usar pessoas simples, que talvez nem passaram por um treinamento formal de aconselhamento para fazer aquilo que só Ele pode fazer. Simplesmente amor, intencionalidade, compromisso com a palavra, ouvidos para ouvir. Deus usou aquele casal de uma forma extraordinária para abençoar a vida desta mulher. Deus não quis, naquela situação, usar um conselheiro altamente treinado. Com isso, eu não estou desestimulando o treinamento de aconselhamento bíblico. Não me entendam dessa forma. Eu estou dizendo que Deus opera através da vida de pessoas que se colocam nas mãos de Deus, de uma forma humilde, de uma forma a depender do Senhor. E este amor os leva a ler um livro, a ler um capítulo, a orar por aquela pessoa, a se mover de forma intencional para cuidar dessa pessoa. Temos então aí uma tríade da natureza essencial do ministério da palavra. Uma vertente pessoal, uma tríade ou uma vertente pública e uma vertente interpessoal. Vamos então à santificação, ou à doutrina da santificação, como um projeto comunitário. O projeto de Deus é que a obra de transformação pessoal tome lugar dentro da comunidade do povo de Deus. Eu preciso estar comprometido com um estilo de vida de mútuos relacionamentos de ajuda. Eu quero ajudar os outros a aspirar a relacionamentos que promovam crescimento bíblico e mudança. Queridos, a obra da santificação tem o seu início depois de uma obra
do Espírito Santo, onde há arrependimento, confissão de pecados, justificação. E tudo isso sendo precedido por uma obra anterior do Espírito, regenerando o coração daquela pessoa e preparando um terreno para ouvir a mensagem do Evangelho. Depois dessa obra do Espírito, uma outra obra do Espírito toma forma. Aquilo que nós chamamos em aconselhamento de santificação progressiva. Isso começa, sim, com uma vida devocional, mas é levado a termo de uma forma concreta quando pessoas se conectam. Quando pessoas levam a sério o chamado de cuidarem umas das outras e se relacionarem biblicamente. Eis um estilo de vida que Deus está nos chamando para dizer o seguinte: a mudança verdadeira, o crescimento espiritual ocorre quando nos relacionamos e quando ministramos a palavra de Deus uns aos outros. Vou repetir. O meu crescimento espiritual depende de vocês. Se vocês virem que eu estou pecando, e vocês fecharem os olhos, porque eu sou o pastor, e vocês têm medo de me repreender, vocês estão empacando o meu crescimento espiritual. Lembram-se de Davi? Quando ele adulterou com Batseba? Quando ele planejou um homicídio? A Escritura Sagrada ali no livro de Samuel nos fala deste episódio sombrio na vida do rei Davi. Um ano se passou, ele adulterou com a mulher, Batseba, ele planejou de uma forma covarde a morte de Urias, e ele trouxe a mulher para dentro da casa dele. O coração dele estava petrificado, até que Deus foi ao encalço dele, através de um profeta conselheiro. De uma forma sábia. Ele não chegou batendo nos peitos, né, como fala lá no Ceará. Ele não chegou de uma forma grosseira, dizendo, seu adúltero. Não, ele estava diante do rei. Deixe-me contar uma história. E depois de contar a história, Davi estava enfurecido. Esse homem tem que morrer. Com autoridade, ele então fala a verdade em amor. Você é este homem. Pronto. Deus usou aquilo para que aquele homem se arrependesse dos seus pecados. E no final da palavra de Deus a ele dissesse, eu pequei. Davi não se justificou. Ele não disse, não, isso é coisa de homem, sabe como um homem é, homem fraco mesmo, principalmente nesse assunto. E não, ele não se justificou, ele disse, eu pequei. E aí ele escreve 2 salmos. Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. De tanto gemidos. Mas eu confessei o meu pecado e o Senhor me perdoou. Parafraseando. A santificação ocorre num projeto comunitário, onde pessoas estão ministrando a palavra umas às outras, dentro de casa, com os meus filhos. E é literalmente o que acontece. Deuteronômio. Nós pregamos a palavra para os nossos filhos de manhã, de tarde, de noite, e às vezes de madrugada. Nós temos que pregar a palavra, nós temos que discipulá-los. Nós precisamos encorajar uns aos outros, animar uns aos outros, repreender uns aos outros. A nossa santificação não é um projeto espiritual pessoal particular, mas um projeto comunitário onde pessoas podem caminhar lado a lado em amor e sabedoria.
Deixe-me contar duas histórias. A primeira delas é deste casal. De um casal de idosos que morava na cidade de Los Angeles. Eles foram encontrados mortos em seu apartamento. Mas o que mais intrigou a polícia de Los Angeles foi quando eles, tentando investigar, abriram o guarda-roupa do casal e encontraram pacotes onde ali tinha a quantia de $100 mil. O intrigante foi que o resultado da autópsia revelou que aquele casal havia morrido de inanição. Eles morreram de fome. A pergunta é, como alguém que tem $100 mil morre de fome? Não faz sentido. Faz? Acreditem. Com $150, você enche um carrinho de mercado até a boca nos Estados Unidos. $100 mil não faz sentido. A segunda história é a história de Harry Green. Essa mulher viveu ali na década de 20, no século 20, 1920 e pouco. Essa foi eleita a mulher mais rica da América naquela época. Se a sua fortuna fosse recalculada em valores monetários atuais, ela seria dona de uma fortuna de $3 bilhões. Ou seja, 15 bilhões de reais. É muito dinheiro, não é não? Sabe quantos zeros tem isso? Eu também não. A despeito disso, Harry Green vivia em pensões de pobres na cidade de Boston, no estado de Massachusetts. Ela economizava dinheiro, inclusive não comprando sabonete para tomar banho. Ela dizia, água resolve o problema. Ela não esquentava o leite para tomar o seu cereal matinal, porque ela dizia, se eu esquentar, eu vou utilizar o gás, a conta de gás vai aumentar no final do mês. Mas o ápice da miserabilidade e da avareza dessa mulher foi quando um dos seus filhos perdeu uma das pernas, foi amputada. Ele teve um problema. Uma das pernas estava com um ferimento, infeccionou, e ela demorou 3 dias até encontrar um estabelecimento hospitalar público, ali naquela cidade, para o seu filho ser tratado, e ela não ter que desembolsar dinheiro. Porque demorou 3 dias, os médicos tiveram que amputar a perna do seu filho. Isso faz sentido para você? Que coisa bizarra. A mulher mais rica da América. 2 histórias, uma lição. E a lição é, existem muitas pessoas que possuem uma riqueza imensurável, mas vivem como se fossem miseráveis. Existem muitas pessoas que possuem uma riqueza grande, mas vivem como se fossem miseráveis. Efésios capítulo 4. Abra aí a sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. A carta de Efésios é uma das cartas mais profundas do Novo Testamento. Paulo escreve essa carta para encorajar cristãos que estavam tentados a viver uma vida medíocre. Os 3 primeiros capítulos dela são uma viagem teológica. Ele começa nos tempos eternos, antes da fundação do mundo. Ele começa falando de um plano redentivo estabelecido no conselho da Trindade Santíssima. Um plano estabelecido entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O capítulo 1 da carta aos Efésios é um tratado teológico
que nos fala a respeito da obra da Trindade através do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A carta aos Efésios vai falar dezenas de vezes das riquezas espirituais, das regiões celestiais que foram dadas à igreja de Cristo. Ela vai nos falar que todo o poder que o Pai utilizou para ressuscitar o seu Filho, agora está à disposição da sua igreja. Uma riqueza imensurável, revelada através das páginas da Escritura Sagrada. Paulo vai falar a respeito dos inimigos da igreja. Paulo vai falar e vai orar pelos cristãos, para que eles entendam qual é a riqueza da glória desta herança, dessa riqueza imensurável. Paulo vai falar e vai orar, não somente no capítulo 1, mas no capítulo 3, ele vai fazer a oração mais ousada que um homem poderia fazer sobre a face da terra. E o pedido da sua oração é simples. Ele vai orar para que todos os santos possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e para que eles possam conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que eles fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Pode um homem orar assim? Pode. Paulo orou. E ele vai dizer no versículo de número 20, do capítulo 3, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Este é um padrão nas cartas paulinas. Ele acaba com uma doxologia, adorando o Deus glorioso. Mas Paulo era um conselheiro bíblico. Ele tem um firme fundamento teológico, mas ele pega esta riqueza teológica e ele começa a aplicar isso. Aí ele vai apartar a briga de marido e mulher, ele vai ensinar os pais a ensinarem os seus filhos, a educarem eles no temor do Senhor. Ele vai falar sobre mentira, sobre trabalho, sobre gente que é preguiçosa, gente que está praticando imoralidade sexual, entendem? O que acontece na prática, a teologia bíblica, ela é conectada aos dilemas comuns da vida por completo. Mas ele começa o capítulo 4 nos fornecendo algo maravilhoso. Como isso acontece na prática? Ele vai dar um conselho. Ele vai dizer: por isso eu, prisioneiro, no Senhor peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Que vocação? A filiação em Cristo Jesus. Se vocês são filhos, vivam como Pai. Veja o que ele diz na sequência. Vivam com toda humildade, mansidão e longanimidade. O que quer dizer paciência? Como? Suportando uns aos outros em amor. Uau! Busquem 3 virtudes: a humildade, a mansidão e a paciência. Agora pense nos seus relacionamentos. Aquela pessoa que te distratou, que te humilhou, que pecou contra você. Se você não buscar a virtude da humildade, você vai buscar a ela, como nos diz Mateus 18? Aquele que pecou contra você, vai ter com ele. Não, pastor. Foi ele que me humilhou. É ele que tem que vir aos meus pés pedir perdão. Não, a lógica da Bíblia é o inverso. Se ele pecou contra mim, a Bíblia diz, vai ter com ele. Sem humildade eu faço isso? Nem a pau, Juvenal. Não faço. Se ele não vier de joelhos aqui, eu não vou perdoar. Paulo diz, cultivem a humildade. A mansidão. Alguém te caluniou.
aquilo que a pessoa falou é mentira a seu respeito. Você não tem as ferramentas para se defender. Mas você aguarda na soberania de Deus e na vontade de Deus. E você confia de que Deus julga a sua causa. E que a verdade jamais será encoberta. E você suporta mansamente a adversidade que se opõe diante de você, confiando em Deus. A paciência. Eu gosto de uma expressão inglesa que aparece na versão King James. E a versão King James traduz a palavra paciência como long suffering, ou aquela pessoa que suporta o sofrimento diante de uma adversidade. É uma virtude celestial. A paciência para lidar com o pecado dos nossos filhos. A paciência para lidar com o pecado do nosso patrão, da esposa, do marido, do vizinho. Essas 3 virtudes fazem em si um ingrediente poderosíssimo para que nós possamos nos conectar e crescer espiritualmente. Mas veja aí o que está a partir do versículo 11. Ele mesmo, Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Eis aqui o derramamento dos dons do Espírito que são derramados com uma função. Qual a função? O versículo 12 responde. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado da pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Vejam o que está diante de nós. Os dons que Deus nos deu têm uma finalidade. Eu devo usar para quê? Servir o outro. Mas qual é a meta final deste serviço? A maturidade cristã. A pessoa de Cristo sendo forjada no outro. Vocês percebem o que este homem está dizendo aqui? De que o crescimento espiritual um do outro acontece quando servimos e cuidamos uns dos outros, ministrando a palavra, ministrando os dons que Deus nos deu. E isso alavanca uma obra espiritual que termina em uma maturidade espiritual. Para quê? Para que não sejamos mais como meninos, levados de um lado para outro, ludibriados por vãs doutrinas. Mas ele continua no versículo 15, dizendo: mas seguindo a verdade em amor. Uma outra tradução diz, falando a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de quê? De cada parte, efetua o seu próprio o quê? Crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Queridos, é demais isso. É demais isso aqui. Isso aqui é tremendo, o que Paulo está dizendo. Queridos, por que pessoas estão dentro das nossas igrejas e depois de 20, 30 anos de membresia ainda são como crianças espirituais, imaturas? Que você tem que pisar na casquinha de ovo para falar com ela. Porque nós não estamos levando a sério relacionamentos biblicamente orientados. Porque nós não estamos falando a verdade em amor uns aos outros. Porque nós não estamos cuidando uns dos outros desta forma. Não, pastor, aquela pessoa ali, estou vivendo aqui na igreja há 30 anos. É assim, pastor, muda não. É mesmo soberbo. Trata mal os outros. Trata mal até o pastor, desrespeita o pastor. Ninguém tem coragem. Olhem para o exemplo de Natã. Existem reis e rainhas? Sim.
Mas precisamos de humildade, mansidão, paciência, mas firmeza para falar a verdade. Guardem 2 palavras: doçura e firmeza. Doçura, porque nós não podemos ser grosseiros uns com os outros. Mas firmeza, para não abrir mão da verdade. Ela precisa ser dita. Natã, com certeza, pensou cuidadosamente como ele repreenderia o rei. Não é qualquer pessoa. É o rei. É o rei. É o rei. Vamos para o final? Eu sei que vocês já estão sendo capazes de ouvir vozes, não do coração, do estômago. E essas vozes são poderosas. Né, presbítero? Vamos lá. Último ponto. O cuidado pastoral e a missão de Deus. O que o aconselhamento tem a ver com a missão de Deus? Tudo. Absolutamente tudo. O Evangelho de Mateus, no capítulo 28, versos 19 a 20, está aí transcrito diante de você, nos diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Este é o texto da grande comissão. Da grande comissão. Qual a missão da igreja? A missão da igreja é a missão de Deus. Pregar o Evangelho. É glorificar o nome de Deus. Conhecê-lo. E fazê-lo conhecido. Como Deus é glorificado na prática? Quando o pecador se arrepende dos seus pecados. Eu sei que também quando o pecador, ouvindo a mensagem, no último dia, rejeita essa palavra, Deus é glorificado, tanto com os que se ganham, com os que se perdem. A sua graça salvífica e a sua justiça e santidade. Mas a igreja tem essa missão, juntar-se à missão de Deus, pregar o Evangelho a toda criatura, fazer discípulos de todas as nações. Onde é que o aconselhamento bíblico e o discipulado entra aqui? Prestem bem atenção naquilo que está sublinhado. Quando Cristo chama os seus discípulos a fazer discípulos, Ele diz: ensine-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. O que é que discipuladores fazem? Eles caminham com pessoas, instruindo-os com a palavra e acompanhando-os para checar se eles estão guardando o ensino dos apóstolos, a palavra de Deus no coração. O que é que o aconselhamento bíblico faz? Uma pessoa chega no consultório, não no consultório, na sala pastoral, e ela diz: pastor, Deus esqueceu de mim. Deus está me punindo, pastor, porque eu cometi um pecado lá na minha adolescência, um pecado grave, e Deus só pode estar me punindo porque nada dá certo na minha vida, estou desempregado, estou doente, a minha esposa está murmurando e reclamando, a minha vida está um caos. Deus só pode estar me punindo. O que está acontecendo diante de você? Essa pessoa tem uma visão distorcida de Deus. A maioria das situações de aconselhamento revela uma visão distorcida do ser de Deus e uma visão distorcida de si mesmo. Eu sou um fracassado, pastor. Eu sou um Zé Ninguém. Eu não tenho valor nenhum. Olha só, eu sou um pobre miserável. Meu vizinho é ateu. Olha o tamanho da conta bancária dele. Ele não leu o Salmo 73. Asaf estava indignado, porque apesar da sua vida de buscar honrar a Deus, ele só sofria, e os ímpios
só prosperavam, até que ele entrou diante da presença de Deus e atinou para o que de fato estava acontecendo diante dele. O que o aconselhamento bíblico e o discipulado fazem? Simples. Nós ajudamos as pessoas a guardar no coração, a caminhar com elas, a investir na vida delas, para que elas guardem aquilo que o Senhor, Deus, deixou. Toda a igreja foi chamada para compartilhar as boas novas do Evangelho, para buscar alcançar o perdido. Toda a igreja. Cada cristão é um missionário. O seu campo missionário é onde Deus lhe colocou para viver. Como seres relacionais, temos inúmeras oportunidades de desenvolver relacionamentos. Inúmeras oportunidades. Deus nos chamou para isso. E nós precisamos avançar, falando de Jesus para as pessoas que precisam de Jesus. Nós temos que pregar o Evangelho. Mas, último slide. Uma igreja que discipula e aconselha biblicamente, crescerá espiritualmente. Quando pessoas estão se dedicando à vida umas das outras, quando elas estão orando umas pelas outras, animando umas às outras, encorajando umas às outras, aconselhando biblicamente umas às outras, exortando umas às outras, repreendendo umas às outras, de forma amorosa, firme. Deus opera, queridos. Quando o discipulado acontece, homens têm a oportunidade de abrir o coração a outros homens, dizendo: olha, eu tenho sofrido nesta área na minha vida, me ajude, por favor. O que é que isso começa a produzir dentro da igreja, senão crescimento espiritual? Este é o ambiente onde o avanço missionário vai florescer indiscutivelmente. Aí o pastor vai dizer: queridos, olha, a gente vai sair para um bairro aqui para evangelizar. Para uma igreja que está saudável espiritualmente, crescendo, qual a resposta da igreja? Nós vamos. Nós vamos. Pastor, eu estou pregando para um colega de trabalho. Chamei ele semana passada para tomar um café comigo. Pastor, eu estou treinando, indo para uma academia de musculação, e eu conheci uma pessoa. E eu estou começando a falar de Jesus para ela. Porque se eu estou crescendo espiritualmente, eu estou me importando com o outro que não conhece Jesus. O aconselhamento bíblico e o discipulado promove um ambiente de crescimento espiritual, onde a igreja passa a estar preparada para o chamado do avanço missionário e da evangelização. Uma igreja doente, que não está crescendo espiritualmente, terá grande dificuldade em se envolver com a missão de Deus de alcançar o perdido. Ela vai estar muito preocupada com os meus problemas, com os seus próprios problemas. Não, pastor, eu tenho um problema demais para ficar querendo ajudar outros. Já tenho muito problema na minha cabeça. Eu pregar o Evangelho, não sei, pastor. Não sei nem falar como é que é isso. Não, pastor, isso aí tem gente que faz. Vamos pagar um evangelista para ele fazer. O que acontece? Uma igreja passa 50 anos para ser organizada e às vezes nem é organizada. Porque os crentes não estão saudáveis a ponto de entender e abraçar a missão de Deus, de falar de Jesus para as pessoas com quem eles têm contato. A missão está longe deles. A missão pertence ao pastor e o evangelista pago. Entenderam agora a conexão entre aconselhamento, discipulado e a missão de Deus? Eis aí um chamado a todos nós. Vamos orar. Senhor Deus, diante disso que ouvimos, nós te pedimos que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós. O Senhor conhece profundamente o nosso coração. Nós te pedimos que o Senhor incomode a cada um de nós, a começar de mim mesmo,
a viver isso, cada dia mais e mais. Ajuda-nos, ó Deus, a viver esse estilo de vida, cuidando uns dos outros, aconselhando-nos biblicamente, mutuamente, cuidando uns dos outros. Essa é a nossa oração, humilde oração. Nós a fazemos, no nome de Jesus. Amém.